Hoje você será conduzido a um momento profundo de comunhão com Deus através da oração da manhã, com o Salmo 66. Gratidão, vitória e presença de Deus para hoje. Este é um tempo sagrado para iniciar o dia com a alma renovada, o coração fortalecido e a convicção de que o Senhor governa cada detalhe da sua vida. Você está no canal Oração de Fé e Vitória, um espaço sem rótulos de denominação, porque aqui não pregamos placa de igreja. Este é um lugar de unidade no Espírito, uma corrente de oração edificada somente na Palavra de Deus, onde vozes se unem para clamar, agradecer e declarar vitória contra toda a obra das trevas. Ao se inscrever neste canal, o seu nome passa a fazer parte da nossa corrente diária de intercessão. Todos os dias, quando levantamos nossas mãos e unimos nossas vozes em oração, você é incluído nesse clamor e cercado pela graça e proteção do Senhor. Prepare-se agora para deixar de lado o ruído, silenciar a ansiedade e abrir o coração para receber o que o Senhor deseja derramar sobre você hoje. Este é o seu encontro com a paz que excede o entendimento, com a força que vem do alto e com a presença viva de Deus. Respire fundo, sinta a atmosfera do Espírito Santo envolvendo você e declare em fé: Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste novo amanhecer. Reconheço que sem a Tua presença eu nada sou e nada posso fazer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para cada passo do meu caminho. Hoje você precisa ouvir algo que pode mudar completamente a forma como você encara o seu dia. Existe uma chave espiritual escondida no Salmo 66, um cântico que começa exaltando a grandeza de Deus, mas que também revela que mesmo quando atravessamos provas e pressões, o Senhor nos conduz a um lugar de abundância. Este não é apenas um texto antigo, é uma direção viva para você começar amanhã com a certeza de que não está sozinho, de que existe um propósito por trás de cada detalhe e de que a presença de Deus pode envolver cada passo seu. Pare e pense com sinceridade. Quantas vezes você inicia o dia já dominado pela ansiedade, carregando preocupações que sequer se concretizaram, lutando contra inimigos que ainda nem se levantaram? Quantas vezes você deixou de perceber que amanhã pode ser o altar mais poderoso, o momento em que tudo começa a ser alinhado com a vontade do Altíssimo? O Salmo 66 nos chama a entender isso. Ele começa com uma convocação que vai além do indivíduo, um brado que ecoa na criação inteira. Toda a terra é chamada para louvar o Senhor. Não é um pedido tímido, é um decreto. É um convite que coloca você dentro de um movimento maior, onde sua voz se mistura com a sinfonia de louvor que jamais cessa diante do trono eterno. Quando você desperta e começa o seu dia consciente dessa verdade, o peso da luta perde a força, porque existe algo maior sustentando sua existência. O mesmo Deus que abriu o mar diante do seu povo, o mesmo Deus que transformou águas em estrada e deserto em manancial, é aquele que hoje se levanta para caminhar com você. Este momento não é apenas um vídeo, é um encontro divino. É o ponto em que o coração humano se torna altar e o Espírito Santo sopra vida sobre aquilo que parecia morto. O Salmo 66 traz um paradoxo que fala profundamente ao nosso coração. Ele reconhece que passamos por fogo e por águas turbulentas, reconhece que existem prisões e provas, mas afirma que em tudo isso, Deus está conduzindo o seu povo para um lugar de abundância. Essa revelação precisa ser absorvida logo no início do seu dia, porque talvez você esteja em uma estação difícil, talvez esteja enfrentando pressões internas ou externas, talvez esteja cansado de esperar respostas. Ainda assim, a palavra afirma: depois do fogo vem a purificação, depois da água vem o renovo, depois da dor vem a vitória. Não se trata de negar a realidade da luta, mas de colocar os olhos na fidelidade de Deus. É aqui que muitos falham, porque começam o dia focados apenas no que não têm, apenas no que ainda não deu certo, apenas naquilo que os assusta. Mas o chamado de hoje é diferente. É para você erguer sua voz em gratidão, mesmo que ainda não veja tudo acontecer, porque a gratidão abre portas invisíveis. Quando você agradece, você reconhece que o Senhor está no controle
e isso atrai a presença dele para cada detalhe da sua vida. É por isso que Paulo escreveu: em tudo dai graças, não porque tudo é fácil, mas porque a gratidão coloca você em sintonia com o Deus que governa sobre tudo. Agora, imagine por um instante que você se levanta, coloca os pés no chão e, antes de qualquer coisa, declara com convicção: Senhor, eu te louvo por este novo dia. Eu te agradeço porque sei que, mesmo antes de eu enfrentar os desafios, tu já estás comigo. Essa simples atitude transforma a atmosfera. Ansiedade começa a perder o espaço, medo começa a se dissipar, esperança começa a crescer. É assim que se entra no lugar da abundância descrito no Salmo 66. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Existe uma condução divina que trouxe você até este momento. Deus está chamando você para alinhar sua manhã com a voz do céu. Não permita que este seja apenas mais um dia em sua rotina. Transforme-o em um marco de decisão espiritual. Decida que hoje você não vai começar pela reclamação, mas pela gratidão. Que hoje você não vai andar preso na incerteza, mas na confiança. Que hoje você não vai se apoiar apenas em suas forças, mas se revestir da presença viva de Deus. Enquanto o Salmo 66 convida toda a terra para louvar, eu convido você para colocar o seu coração em sintonia com essa convocação. Porque quando você louva, você declara que Deus é maior do que seus problemas. Quando você agradece, você declara que Ele já está agindo. Quando você se coloca em oração, você abre caminho para que a presença dele se manifeste em sua vida. E é essa presença que vai guiar cada decisão, cada passo, cada encontro do seu dia. Este é o momento de desligar o barulho, de aquietar as vozes que querem roubar sua atenção e de abrir o coração para aquilo que o Senhor preparou. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete a sua mente agora e saiba que Ele é Deus sobre você, sobre sua casa, sobre o que está por vir. Não há manhã comum quando ela começa no altar da presença divina. Contexto profundo do Salmo 66. O Salmo 66 é um convite poderoso para enxergar a vida de maneira diferente. Ele não é apenas uma canção de louvor. É uma declaração profética que atravessa gerações, mostrando como Deus age nos bastidores da história e também no íntimo do coração humano. Para compreender a profundidade desse salmo, é preciso ir além da leitura superficial e perceber o movimento espiritual que ele carrega. O salmista não está apenas narrando acontecimentos passados, ele está nos ensinando como viver o presente em conexão com o eterno. O texto começa com uma ordem clara: toda a terra deve levantar a voz em louvor. Essa ordem mostra que a adoração não é restrita a um povo, a um templo ou a um momento específico, mas é uma convocação universal. Isso significa que o louvor não se limita a ser um ato religioso, mas é um alinhamento da criação inteira com o Criador. Quando você entende isso, percebe que sua oração da manhã é mais do que um hábito espiritual. É um eco daquilo que o céu espera ouvir da terra. O seu louvor pessoal se conecta com uma rede invisível de adoração que acontece continuamente, e você é convidado a participar dessa sinfonia eterna. Depois, o salmista traz à memória as grandes obras de Deus, recordando os feitos no passado, como quando ele transformou o mar em terra seca e fez o seu povo atravessar a pé enxuto. Esse detalhe não é colocado por acaso. O que ele quer mostrar é que a fé se fortalece quando lembramos o que Deus já fez. Muitas vezes, acordamos focados apenas nos problemas que estão diante de nós, esquecendo das respostas que já recebemos. O Salmo 66 nos convida a olhar para trás e perceber que até aqui o Senhor nos ajudou. Esse exercício de memória espiritual é um combustível para enfrentar as batalhas do presente. O salmista não ignora a dor. Ele reconhece que houve provas duras, momentos em que parecia que a vida estava fora de controle. Ele diz: passamos pelo fogo, passamos pelas águas, fomos aprisionados em redes e pressionados por circunstâncias difíceis. É uma confissão realista. A fé verdadeira não nega o sofrimento, mas coloca o sofrimento no contexto da vitória futura. O que impressiona é que logo depois de reconhecer todas essas aflições,
Ele declara que Deus os conduziu a um lugar de abundância. Isso mostra que nada é em vão. Cada dor, cada prova, cada lágrima é usada por Deus como parte do processo de transformação que nos leva a viver algo maior. Esse ponto é fundamental para começar o dia com outra mentalidade. O fogo que você enfrentou ontem não é a sua sentença, é o processo que purifica e fortalece a sua fé. As águas turbulentas que quase te afogaram não foram o fim, mas o meio pelo qual você aprendeu a confiar em Deus de forma mais profunda. O Salmo 66 é a lembrança de que a história não termina no vale, mas no lugar de abundância que o Senhor preparou. Há também uma dimensão pessoal no texto. O salmista diz: "Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma." Essa parte é crucial, porque mostra que a gratidão não deve ficar apenas no coração, mas precisa se transformar em testemunho. Existe algo poderoso quando você compartilha o que Deus fez por você. O testemunho abre portas para que outras pessoas creiam e fortalece ainda mais a sua própria fé. Por isso, o Salmo 66 não é apenas um convite para louvar, mas também para proclamar. Esse contexto nos mostra 3 chaves importantes que moldam a oração da manhã com base no Salmo 66. A primeira é a adoração universal, onde você se coloca como parte de um coro maior. A segunda é a memória das obras passadas de Deus, que alimenta a fé para o presente. A terceira é o testemunho pessoal, que dá voz àquilo que Deus fez e continua fazendo. Essas chaves não são apenas ideias, são práticas que transformam o coração e abrem caminho para experimentar a presença de Deus de forma intensa e constante. Quando você aplica esse entendimento ao seu dia, percebe que cada manhã pode ser uma nova chance de alinhar sua vida com a palavra. Não importa se ontem houve falhas, lágrimas ou lutas. Hoje você pode decidir começar diferente, com o coração em louvor, com a mente lembrando da fidelidade de Deus e com a boca pronta para testemunhar. Esse é o contexto profundo do Salmo 66 e é isso que dá base para a oração poderosa que vamos viver juntos. Momento profético de declarações. Agora que entendemos a profundidade do Salmo 66, é hora de transformar esse conhecimento em declarações vivas que moldam o seu dia. O poder da palavra falada é uma arma espiritual que muitas vezes negligenciamos. A própria Escritura afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara logo ao amanhecer tem impacto direto sobre a atmosfera espiritual que cercará sua vida. O salmista não se limitou a pensar, ele abriu a boca e proclamou o que Deus havia feito. Essa é a chave. Declarar em voz alta é alinhar sua vida com a verdade eterna. Imagine por um instante você diante de todas as situações que precisa enfrentar hoje. Agora veja-se declarando com firmeza: Deus está comigo. Ele me leva a um lugar de abundância, mesmo quando enfrento o fogo ou a água. Ao repetir palavras como essa, você está reprogramando a sua mente, fortalecendo a sua fé e desarmando as estratégias do inimigo. O inimigo atua principalmente nas áreas de medo, dúvida e desânimo. Mas quando a sua boca declara a palavra, a verdade de Deus ocupa o espaço que antes era terreno para a ansiedade e a insegurança. Este é o momento em que você deve unir sua voz à do salmista e proclamar: Bendito seja o Senhor, que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua misericórdia. Quando você fala isso em voz alta, você cria um ponto de contato entre o que está escrito e o que você crê. Essa prática não é um ritual vazio, mas uma forma prática de ativar a fé e trazer à memória quem é o Deus que você serve. Você pode declarar também com convicção: Hoje eu inicio meu caminho debaixo da presença divina e nada poderá me separar do amor de Cristo. Lembre-se do que Paulo afirmou em Romanos 8, de que nada, nem a morte nem a vida, nem anjos nem potestades, nem o presente nem o futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao proclamar isso no início do dia, você está colocando um limite contra todas as forças que tentam paralisar sua caminhada. Outro aspecto importante desse momento é a gratidão declarada. Muitas pessoas só agradecem em silêncio, mas quando você expressa em voz alta, não apenas o céu ouve,
mas sua própria mente é lembrada das razões para confiar. Declare: eu te agradeço, Senhor, porque tu sustentas a minha vida e não permites que meus pés vacilem. Essa frase é exatamente o que o Salmo 66 diz. Deus é quem sustenta a alma e mantém os pés firmes. Gratidão verbalizada tem o poder de substituir murmuração e transformar a atmosfera emocional ao seu redor. Este é também um tempo de renúncia a toda voz contrária. Você pode afirmar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque estou debaixo da mão poderosa de Deus. Mas essa declaração ecoa a promessa de Isaías 54 e coloca a sua vida em uma posição de vitória, independentemente do que se levante contra você. Não espere sentir algo para declarar. Declare para que sua fé seja despertada e o ambiente espiritual se alinhe com o que Deus já determinou. O Salmo 66 nos lembra que depois da prova vem o lugar de abundância. Por isso você pode afirmar: mesmo que eu tenha enfrentado dores, sei que estou sendo conduzido para um lugar de vitória. Quando essa verdade sai da sua boca, ela quebra a lógica da derrota e abre espaço para uma nova visão. Essa não é apenas uma técnica motivacional, é a prática bíblica de declarar a palavra. É transformar a fé em palavras e as palavras em realidade. Esse momento profético é como colocar tijolos na construção do seu dia. Cada frase que você solta em fé é um alicerce que sustenta sua jornada. Se você começar sua manhã declarando medo, insegurança e dúvida, você já começa com muros frágeis. Mas se você ergue sua voz em gratidão, vitória e confiança, sua caminhada será firmada em rocha sólida. O convite é simples, mas poderoso. Abra a boca e declare o que Deus já disse a seu respeito. Aplicação prática para o dia. Depois de mergulhar na profundidade do Salmo 66 e liberar declarações proféticas de vitória, chega o momento de transformar essa experiência espiritual em prática concreta para o seu dia. A espiritualidade não é algo distante da vida cotidiana. Ela precisa moldar escolhas, atitudes e pensamentos. O Salmo nos mostra que a fé verdadeira não ignora as lutas, mas as atravessa com confiança de que Deus está conduzindo cada detalhe. Isso significa que você pode pegar as verdades que acabou de ouvir e aplicá-las como uma lente pela qual vai enxergar tudo o que acontecer hoje. A primeira aplicação é começar o dia em gratidão. Isso não significa simplesmente dizer obrigado de forma mecânica, mas assumir uma postura de reconhecimento sincero por tudo que já foi feito em sua vida. O salmista disse que o Senhor sustenta a nossa alma e não deixa nossos pés vacilarem. Quando você se levanta e agradece, está declarando que reconhece essa sustentação. Experimente acordar e, antes de abrir qualquer notícia, responder mensagens ou pensar nos problemas, diga em voz clara: Senhor, eu te agradeço pela vida, pelo fôlego e por mais esta oportunidade de viver na tua presença. Esse simples ato muda a forma como sua mente se organiza, porque a gratidão abre espaço para enxergar possibilidades onde antes havia apenas queixas. A segunda aplicação prática é interpretar as provas que surgirem ao longo do dia como oportunidades de fortalecimento. O Salmo 66 mostra que houve momentos em que o povo foi lançado na rede e passou pelo fogo e pela água, mas que nada disso foi o fim. Foi apenas um processo até chegar ao lugar de abundância. Quando algo sair do seu controle hoje, em vez de se desesperar, lembre-se, Deus pode estar usando esse momento como treinamento espiritual, como refinamento. Isso não significa aceitar injustiça ou permanecer na dor de forma passiva, mas confiar que existe um propósito por trás daquilo que você não entende ainda. Essa mentalidade tira o peso da ansiedade e coloca a confiança na soberania divina. A terceira aplicação é se manter consciente da presença de Deus em cada decisão. Jesus afirmou: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa precisa se tornar prática. Ao longo do dia, quando estiver diante de uma escolha, mesmo que pareça pequena, faça uma breve oração mental pedindo direção. Essa atitude é um lembrete de que você não caminha sozinho. Muitos acreditam que a presença de Deus é sentida apenas em momentos de oração formal ou dentro de templos,
Mas o Salmo 66 nos mostra que a adoração é um movimento contínuo. Isso significa que você pode carregar essa presença no ônibus, no trabalho, nos estudos, nas conversas. Outro ponto prático é compartilhar testemunhos. O salmista declara: venham e ouçam, todos os que temem a Deus, e eu contarei o que ele fez por minha alma. Isso significa que contar aquilo que Deus já fez não é apenas uma lembrança, é uma arma espiritual. Quando você fala para alguém como foi sustentado em momentos difíceis, você está liberando esperança. Talvez hoje você tenha a oportunidade de contar para alguém uma experiência pessoal em que sentiu claramente a mão de Deus. Não subestime o poder desse ato. O testemunho edifica quem ouve e fortalece ainda mais quem fala. Por fim, aplique o princípio da vigilância sobre as palavras que saírem da sua boca. O que você declarou na oração precisa se estender pelo restante do dia. Se você começa amanhã afirmando que confia em Deus, não pode passar a tarde reclamando e proferindo derrota. Isso não significa negar os problemas, mas alinhar a fala com a fé. Declare vida, declare esperança, declare vitória, mesmo quando tudo parecer contrário. Essa coerência entre o que você ora e o que você fala é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Se você colocar esses pontos em prática, não terá apenas feito uma oração da manhã, terá iniciado uma jornada diária de transformação. O Salmo 66 deixa claro que o louvor, a gratidão, a lembrança das obras passadas e a consciência da presença de Deus não são eventos isolados, mas um estilo de vida. Cada manhã é um novo altar, cada palavra de fé é uma semente e cada atitude de confiança é um passo rumo ao lugar de abundância que já foi preparado para você. Oração guiada e poderosa. Agora que a sua mente foi alinhada com a palavra e o coração preparado para viver esse dia debaixo da promessa, chegou o momento central desta experiência, a oração guiada. Esse é o instante em que teoria e prática se encontram, em que tudo o que você aprendeu sobre o Salmo 66 se transforma em palavras vivas diante do trono de Deus. Não se trata de um discurso bonito, mas de um clamor sincero, de uma entrega real, de uma busca profunda pela presença que transforma. Este é o momento em que você deve desligar o mundo ao redor e entrar em plena comunhão com o Senhor, como quem mergulha em águas puras que lavam, curam e renovam. Coloque o coração em reverência e comece exaltando o nome dele. O Salmo 66 inicia chamando toda a terra para louvar. Faça isso agora em sua própria vida. Declare: Senhor, eu te louvo e engrandeço o teu nome, porque tu és poderoso e digno de toda a adoração. Eu me uno ao clamor da criação e levanto a minha voz para dizer que não há ninguém como tu. Enquanto essas palavras saem da sua boca, imagine a atmosfera mudando. Imagine o peso que estava sobre os seus ombros sendo substituído por paz. Imagine sua mente sendo clareada com a luz divina. Agora expresse gratidão. O salmista recorda os feitos do Senhor, e você também pode trazer à memória os milagres que já experimentou. Diga: eu te agradeço, Pai, porque já me livraste em tantos momentos, já me sustentaste quando pensei que não havia saída, já abriste caminhos onde não existia passagem. Eu reconheço que até aqui o Senhor tem me ajudado. A gratidão verbalizada é como uma chave que abre portas invisíveis. Quando você agradece, o céu se move, porque gratidão é reconhecimento de soberania. Depois, entregue as provações nas mãos de Deus. O Salmo diz que passamos pelo fogo e pela água, mas não fomos consumidos. Transforme isso em oração. Senhor, eu coloco diante de ti cada luta que tenho enfrentado. Eu reconheço que não compreendo tudo, mas confio que mesmo as provas fazem parte do teu plano de me levar a um lugar de abundância. Refinar-me como a prata, moldar-me como o oleiro molda o barro, mas não permita que eu perca a fé. Dá-me paciência no processo e força para atravessar cada desafio com os olhos fixos em ti. Agora renove sua aliança e seus votos com o Senhor. O salmista declara que entraria na casa de Deus para cumprir os votos feitos em tempos de angústia. Faça essa entrega também. Pai, eu renovo hoje meu compromisso contigo. Tudo o que sou,
Tudo o que tenho pertence a ti. Não quero viver de promessas vazias. Quero honrar a tua presença com minha vida, com minhas escolhas, com minhas atitudes. Ajuda-me a ser fiel em cada detalhe e a manter o coração firme em teus caminhos. Chegou o momento de clamar pela presença. Mais do que bênçãos materiais, mais do que respostas imediatas, a presença de Deus é o que realmente sustenta. Ore assim: Senhor, eu desejo a tua presença acima de todas as coisas. Que a tua paz guie cada passo meu hoje. Que a tua luz ilumine meus pensamentos. Que a tua mão me direcione nos caminhos incertos. Eu não quero apenas passar o dia. Eu quero viver este dia na tua companhia, ouvindo a tua voz e sentindo o teu cuidado em cada detalhe. Por fim, declare vitória. O salmista conclui afirmando que Deus ouviu sua oração e não rejeitou sua súplica. Tome posse dessa verdade e proclame: Eu creio que o Senhor ouviu a minha voz. Eu creio que o Senhor está agindo em meu favor. Eu creio que verei o teu mover ainda hoje. Nenhuma obra contrária prevalecerá, nenhum plano do inimigo prosperará, porque eu estou guardado em ti. Eu começo este dia debaixo da tua promessa, e nele eu caminho em paz, em força e em vitória. Esse momento de oração guiada não é apenas uma prática isolada, é um encontro real com Deus. Cada palavra que você declarou agora é uma semente plantada no campo espiritual. E assim como a terra não rejeita uma semente lançada, o céu não rejeita uma oração sincera. Continue nesse espírito ao longo do dia e verá a presença do Altíssimo guiando cada decisão e fortalecendo cada passo. Agora que você abriu sua manhã com adoração, gratidão e entrega diante do Senhor, é necessário selar este momento com uma palavra profética que vai marcar o seu dia. O Salmo 66 termina declarando que Deus não rejeitou a oração e não afastou a sua misericórdia. Essa é a garantia que você precisa carregar dentro de si. Sua voz foi ouvida, sua oração foi recebida e a presença divina já está acompanhando você. Não importa como você começou esta semana, não importa quais batalhas você tenha enfrentado até aqui, a certeza que permanece é esta: o Deus que responde está ativo em sua vida neste exato momento. Receba isso como uma promessa pessoal. Diga a si mesmo com convicção: o Senhor me ouviu, o Senhor me guardou, o Senhor me sustentará hoje. Essas palavras não são apenas frases de motivação, são verdades eternas que sustentam aqueles que confiam. A paz que excede todo entendimento já foi liberada sobre você, e essa paz será o escudo contra toda a ansiedade. A presença de Deus é a luz que vai iluminar os caminhos ainda incertos. A vitória que Ele já decretou é a força que lhe dará coragem para enfrentar qualquer situação. Este vídeo não foi apenas mais uma oração da manhã. Foi um altar levantado em sua vida. Cada palavra pronunciada, cada pensamento alinhado com a palavra, cada declaração feita, tudo isso foi registrado no céu. Quando você sair agora para viver o seu dia, vá com a confiança de quem sabe que não caminha sozinho. Você carrega a presença que transforma ambientes, a fé que vence batalhas e a gratidão que abre portas para milagres. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença do Senhor invadir sua manhã, não guarde isso apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido. Existe sempre uma vida precisando de esperança, uma pessoa esperando ouvir que ainda há solução em Deus. O seu gesto pode ser a resposta que ela tanto aguardava. E se você deseja permanecer debaixo dessa cobertura espiritual, inscreva-se neste canal agora. Ao fazer isso, o seu nome passa a ser incluído em nossa corrente diária de oração. Todos os dias, quando levantamos nossas vozes, intercedemos por aqueles que caminham conosco neste espaço de fé. Você não estará apenas ouvindo orações, estará sendo coberto por elas. Aqui não pregamos denominações, não erguemos placas de igreja. Aqui levantamos um clamor coletivo fundamentado na palavra de Deus. Saia deste momento revestido da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Caminhe em paz, caminhe em vitória,
Caminhe na presença do Deus que responde orações e cumpre promessas. Este é o seu dia. Este é o tempo de viver o que o céu já liberou sobre você.